Nosso estudo de hoje sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos está no capítulo 9, nos versos de 33 a 37, que diz assim: E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também àquele que me enviou. Após Jesus ter ministrado aos apóstolos, mais uma vez revelando sua missão principal de ser entregue à morte vicária e revelar também sua vitória pela ressurreição, eles seguiram para Cafarnaum, para onde normalmente retornavam das viagens, cidade que Jesus havia escolhido para residir. No caminho até lá, os apóstolos conversavam discutindo sobre algo. Jesus certamente não participava da discussão, mas observava. E quando chegaram em casa, ele perguntou: O que vocês tanto discutiam no caminho? O texto diz que ninguém respondeu nada. Ficaram em silêncio. Certamente cada um deles sentia dentro de si que algo estava errado sobre aquilo que eles discutiam e que ardiam em seus corações no caminho para casa. E de fato, eles discutiam sobre quem dentre eles era o maior, o mais importante, o mais relevante, etc. No contexto da missão de Jesus ou do reino de Deus que Jesus veio trazer à Terra. Somente pela pergunta de Jesus, acredito que já foi o suficiente para eles sentirem que algo estava errado sobre aquela discussão. E então todos ficaram calados. Não sabiam o que dizer a respeito. E Jesus, claro, sabia muito bem que eles precisavam aprender ainda algo de suma importância, que está relacionado ao reino de Deus. Vale lembrar o fato que havia acontecido recentemente de que Jesus foi ao monte e levou apenas quem? Pedro, Tiago e João. O que aconteceu lá no monte e que foi presenciado por esses três apóstolos foi algo indescritível. E que Jesus os alertou a não dizer a ninguém antes que ele ressuscitasse. Aquela experiência tremenda que eles viram lá no Monte da Transfiguração. E eles certamente não disseram, mas será que no coração desses três discípulos havia assim algum sentimento de que eles eram melhores do que os outros? E por outro lado, no coração dos demais discípulos, haveria o sentimento de que Pedro, Tiago e João estavam se achando os melhores porque foram chamados por Jesus e os outros não? Não sabemos exatamente o teor da discussão, mas certamente podemos nos identificar se algo assim estava acontecendo, sim ou não? Esse tipo de sentimento é bem pertinente a nós, seres humanos, não é mesmo? Quantas vezes desejamos ser melhores do que os outros? Nos sobressairmos sobre os demais, seja no contexto do trabalho, entre uma roda de amigos, na família, na comunidade de fé, quem sabe. O sentimento de querer ser melhor e se destacar, às vezes até menosprezando outras pessoas para se sentir maior, isso vem da alma contaminada pelo pecado. Precisamos ter consciência disso para que possamos resistir a essa tendência pecaminosa. Porque no reino de Deus não existe maior ou menor, mas cada pessoa que entra no reino de Deus tem o seu valor, tem a sua missão a cumprir, e um complementa o outro. O maior é somente um, é o Rei, o próprio Jesus, que de fato fez aquilo que ninguém poderia fazer, que foi o quê? Se entregar à humilhação, até a condenação mais humilhante que já houve na face da terra, que foi a morte de cruz. E isso sem merecer.
Se entregou por vontade própria, porque era a única solução para que nós, seres humanos, não continuássemos condenados eternamente à separação de Deus. Sim, Jesus é o maior. A Ele devemos a nossa vida. É preciso entendermos isso claramente para não cairmos na tentação da soberba, do orgulho, que só vai levar à queda e à destruição. Oportunamente, então, Jesus se assentou com eles, com os discípulos, para ensiná-los essa lição que é primordial para quem deseja pertencer ao reino de Deus. Então ele começa com uma afirmação. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E isso foi exatamente o que aconteceu com ele, Jesus. Mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação exercer a sua divindade no meio dos homens, quando habitou aqui nessa terra. Primeiro se tornou como ser humano. O Criador, milagrosamente, se tornou criatura. E a Bíblia revela que ele era sujeito às tentações que os humanos estão sujeitos. Uma delas seria justamente mostrar que ele era o maior aqui na terra, afinal ele veio dos céus. Diante das injúrias que faziam a ele, principalmente por parte dos líderes religiosos, que se diziam representantes de Deus na terra, que diziam coisas insolentes a Jesus, o unigênito Filho de Deus, Jesus não se rendeu à tentação de usar do seu poder divino e acabar com aqueles insolentes. Não! E se ele tivesse feito isso, iria realmente cometer pecado. Mas ao contrário, ele sentia por eles grande compaixão e mais sabia que precisava cumprir sua missão de morrer no lugar daqueles que o acusavam e o insultavam. Aliás, no início do seu ministério, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito e lá foi tentado pelo próprio Satanás. Nós estudamos isso já nessa série. E foi tentado para que se colocasse como o grande, que mostrasse ao mundo o seu poder, recebesse a glória humana dos reinos do mundo. Que absurdo! Glória a Deus que Jesus não caiu na tentação, senão estaríamos todos perdidos. A glória de Jesus não é deste mundo caído, mas sim do que é eterno, o que ele mesmo conquistou com seu sofrimento incomparável e sua morte na cruz do Calvário. Ele resistiu às tentações humanas com a palavra poderosa de Deus. Aleluias! Bem, então ele estava ali pacientemente disposto a ensinar seus apóstolos. Eles tinham que aprender muito bem essa lição e ensinar a igreja também mais tarde. Então, se você está com algum sentimento de ser o maior, vai servir. Vai lá para o fim da fila. Dá lugar para todos os que estão atrás de você. Cultive o amor, a empatia e aprenda que você não é maior do que ninguém e ninguém é maior do que você. Mas servimos uns aos outros, precisamos uns dos outros. É esse o sentimento maduro que tem que estar no nosso coração. Bem, Jesus continuou aquela aula com uma demonstração, tomando nos braços carinhosamente uma criança que estava ali no meio deles, ouvindo Jesus também. E aí Jesus, com a criança em seus braços, todos atentos ao que ele iria dizer, e ele declara: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Que declaração! Ele tomou uma criança para ensinar aos discípulos valores do reino de Deus, que nos aproximam ainda mais de Deus. Comparando que quem recebe uma criança com a intenção de proteger, cuidar, ensinar o caminho certo, enfim, valorizar uma criança, E ele acrescentou, tudo isso em nome dele, ou seja, como se ele mesmo estivesse recebendo essa criança. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, ele disse. O que acontece? Está me recebendo a Jesus e recebendo aquele que enviou Jesus, senão o Pai Celeste, não é mesmo? Isso é muito forte.
E ele nos ensina muitas coisas com isso, como o reino de Deus não é para os soberbos, mas para os humildes de coração. Não é para os orgulhosos, que se colocam em pedestais, que não valorizam o amor, a solidariedade, a bondade, a misericórdia, o valor de uma criança, o valor de alguém vulnerável, e dentre tantas outras virtudes que são atreladas ao reino de Deus. Vale dizer que uma criança ainda não está com sua personalidade e seu caráter formados. A criança depende de ser educada, ensinada, com conhecimento e principalmente com exemplos, atitudes. Ela ouve, vê, observa e seu cérebro é forte para captar informações e memorizar. O que aprendemos em tempos de criança fica marcado em nossa alma. E a responsabilidade dos adultos, sobretudo dos pais e responsáveis, né, por conduzirem as crianças no caminho que as levam a Deus e não no caminho que as levam para permanecerem separadas de Deus. Por um lado, aprendemos isso com o Senhor, mas em outra perspectiva, aprendemos que a criança, embora venha ao mundo com a semente do pecado implantada em seu ser, ela no início ainda não sabe ter atitudes orgulhosas, maldosas. São coisas que ela vai vendo que existem no mundo, mas quando ela vem ao mundo, a primeira consciência, né, que ela tem, a primeira ideia que ela tem, ainda que instintivamente, é que ela é completamente dependente da mãe, de onde ela saiu. Depois vai reconhecendo a figura do pai, das pessoas que convivem com ela. O mundo dela é aquele, pequeno, mas que para ela é grande. É o que existe para ela. E a esse mundo ela se submete inocentemente. E conforme vai crescendo, esse mundo vai ampliando. Mas o período da infância é normalmente tão simples. A criança se contenta com pouco. Basta satisfazer sua necessidade ali no momento, a fome, o desejo de brincar ou de descansar. O mundo dela ainda é pequeno e ela consegue ser feliz com coisas simples. Quando é acolhida por alguém que ela sente segurança, os pais normalmente. Quando ela tem algo simples que a diverte, a alegra, não tem preocupações, sente que está em segurança. Alguém cuida de tudo de que ela precisa. Enfim, isso é o normal. Claro, sabemos que neste mundo caído, que jaz no maligno, muito infelizmente, há crianças que são vítimas de maus tratos, desamor, violência de tantos tipos e por aí vai. E nada disso escapa aos olhos de Deus, que é justo e que a todos justamente recompensará no devido tempo pelos seus atos. Mas enfim, a criança inerentemente ela é dependente, né? Ela é simples, ela é humilde. Nós adultos, que já fomos crianças, precisamos resgatar os sentimentos infantis de simplicidade, humildade, dependência, conscientes de que não somos autossuficientes, mas dependemos de Deus, o nosso Criador, cujo desejo é nos resgatar do pecado e nos adotar como seus filhos amados. É isso, recebermos uma criança nos braços e sermos uma criança nos braços do Pai. O reino de Deus tem a ver com essas atitudes, e não com soberba e autossuficiência, que são atitudes pecaminosas capazes de separar mais ainda a criatura do seu Criador. Ouvintes, atentem para essa palavra de Jesus aos apóstolos, que ainda precisavam aprender essa grande lição. Essa palavra de Jesus é para todos nós. Reflitamos e aprendamos com nosso mestre dos mestres, e que é nosso maior e melhor amigo, Jesus o Cristo, o Filho unigênito do Pai Celestial. Se você ainda não o tem como seu mestre, como seu amigo, como seu Salvador, como seu Senhor, não deixa passar. Se entregue a Ele. Ele está olhando para você. Basta você olhar para Ele e se entregar. E se entregar nos braços do Pai. E tudo vai mudar na sua vida, com certeza. Você vai se sentir seguro no Pai Celestial e vai se sentir a segurança da amizade, do cuidado de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que essa palavra realmente frutifique no seu coração, que te abençoe.
que você possa também compartilhar com outras pessoas e ajudar, né, também deixando aí o seu joinha, né, a curtida no vídeo, se inscrevendo no canal se não é ainda inscrito, para que essa mensagem, palavra viva e eficaz, possa chegar a mais e mais pessoas. Deus abençoe e até a próxima.